Atenção! Começa agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Mas você é cabeça dura mesmo, hein? Eu já não falei que você tem que abrir mais naquela curva? Ah, o problema é que a direção tá muito dura, né, Nilza? No duro? Ah, eu tô dizendo, deu um duro danado e a máquina não respondeu. Ah, meu amigo, ser piloto é dureza. Você já viu como existem vários sentidos para as palavras dura e dureza? E dependendo do caso, elas têm um significado diferente. Nem mesmo no mundo da indústria existe um só sentido para elas. Basta olhar para o kart e ver o quanto isso é verdade. Para o pessoal da metalurgia que fez o nosso chassi, dureza tem a ver com a resistência à deformação plástica permanente. Já o pessoal da mecânica, que dá uma força aqui no motor, entende dureza como sendo a resistência à penetração de um material duro no outro. Para o projetista do kart, dureza é uma base de medida. E por aí vai. Seja qual for a área de utilização, dureza é sempre uma propriedade que se aplica na comparação de materiais. E isso é muito importante para o dia a dia da indústria. Por isso, na teleaula de hoje, você vai conhecer um dos métodos de ensaio de dureza mais usados. É o ensaio de dureza Brinell. Agora não saia daí, que a nossa teleaula está só começando. Olá! Antes da gente começar essa série de 3 teleaulas sobre dureza, eu queria dizer que durante essas teleaulas eu vou apresentar o trabalho de um profissional acostumado a fazer esse tipo de ensaio. E eu estava aqui pesquisando para ver de onde vem essa história de avaliar a dureza dos materiais. Olha só que interessante. Esse livro conta que já no século XVII, o pessoal avaliava a dureza das pedras preciosas esfregando nelas uma lima. Mas nem só de pedra preciosa vive o profissional da indústria. Por isso, no século seguinte, apareceu um jeito de determinar a dureza do aço. Ele era riscado com minerais diferentes, mas isso também não deu resultado. Em 1822, surgiu então o primeiro método padronizado de ensaio de dureza. Ele foi criado por Mohs e acabou dando origem à escala de dureza Mohs. Ela é formada por 10 minérios padrões organizados em uma escala crescente de 1 a 10. Isso é feito de acordo com sua capacidade de riscar e ser riscado. No entanto, ela não é boa para os metais, porque a maioria deles apresenta durezas Mohs entre 4 e 8. E assim, pequenas diferenças de dureza não são apontadas por este método. Como, por exemplo, na operação de limar metais, onde é possível detectar apenas se o metal possui alta ou baixa dureza. Foi por isso que houve a necessidade de se desenvolver outros métodos melhores de controle do aço e de outros metais. Um deles é o ensaio de dureza Brinell. Ele foi divulgado em 1900 e logo foi muito bem aceito, por causa da relação que existia entre os valores conseguidos no ensaio e os resultados de resistência à tração. Quer ver como isso funciona? Então fique de olho. Veja que no ensaio de dureza Brinell, uma pequena esfera de aço de diâmetro D maiúsculo é comprimida por uma carga F contra uma superfície plana polida e limpa de um certo metal durante um determinado tempo T. Assim, a esfera produz uma calota esférica de diâmetro D minúsculo e profundidade P. A dureza Brinell em inglês quer dizer Hardness Brinell, que se representa pelas iniciais HB. Em linguagem matemática, a dureza Brinell expressa dessa forma
a relação entre a carga aplicada e a área da calota esférica impressa no material ensaiado. Como a área da calota é conseguida multiplicando o número π pelo diâmetro da esfera e pela profundidade da calota, a igualdade fica assim. Como é muito difícil medir a profundidade da calota, é mais fácil trabalhar com o seu diâmetro nessa outra fórmula, que representa a dureza Brinell. Nossa, Edgar, mas os técnicos têm que fazer todos esses cálculos para descobrir o valor da dureza dos metais? Não, Nilza. Eles têm tabelas que substituem todos esses cálculos. Olha aqui, ó, como é simples. O técnico que fez um ensaio do material da nova roda disse que o diâmetro de impressão foi de 3,55. Então, dá para saber que esse novo metal tem dureza 293. E que valor é esse aqui, Edgar? É que o Brinell sugeriu que esse ensaio fosse realizado com carga de 3.000 kg força e com uma esfera de 10 milímetros de diâmetro, feito de aço temperado. Mas nem sempre no ensaio de dureza Brinell é preciso aplicar 3.000 kg força. É possível usar cargas menores e usar esferas de diâmetros diferentes se nós respeitarmos as condições de ensaio. A carga vai ser determinada de um jeito que o diâmetro de impressão da calota tem de ficar entre 1/4 e a metade do diâmetro da esfera do penetrador. Agora, para isso você tem que manter constante a relação entre a carga e o diâmetro ao quadrado da esfera do penetrador. Isso é igual a uma constante chamada de fator de carga. No seu livro você encontra um quadro com os principais fatores de carga utilizados, suas respectivas faixas de dureza e indicações. Já o diâmetro da esfera vai depender da espessura do corpo de prova. A espessura mínima é indicada em normas técnicas de método de ensaio. No nosso caso, a norma brasileira estabelece que a espessura mínima do material ensaiado deve ser 17 vezes a profundidade da calota. Assim você tem a relação entre o corpo de prova e o diâmetro da esfera. Os diâmetros de esfera mais usados aparecem aqui, nessa tabela. Ela traz os valores de carga mais usados, sempre de acordo com o fator de carga escolhido. Repare como ela facilita a vida de quem trabalha com esse tipo de ensaio. Hoje mesmo eu recebi um lote de chapas de aço carbono como essa aqui. Só que antes de começar a fazer as peças para o meu cliente, eu vou encomendar um ensaio de dureza, para saber se está tudo de acordo com o desenho. A única coisa que eu vou poder dizer para o técnico é que essa chapa tem 4 milímetros de espessura e dureza Brinell de aproximadamente 180 Hb. Só que ele precisa saber qual o diâmetro da esfera que vai ser usada para ensaiar essa chapa. Quer saber como ele vai descobrir isso? Preste atenção e fique por dentro. Para determinar o diâmetro da esfera, utilizamos as informações dos dois quadros que estão no seu livro de estudos. O técnico vai isolar o P da fórmula de dureza Brinell e montar a seguinte equação para a esfera de 10 milímetros. Desenvolvendo a equação, vai descobrir que a profundidade de impressão para a esfera de 10 milímetros é de 53 centésimos de milímetro. Agora, como a espessura do material ensaiado deve ser pelo menos 17 vezes maior do que a profundidade da calota, o técnico vai descobrir que a chapa tem de ter pelo menos 9 milímetros e 1 centésimo de milímetro. Ou seja, chapas de 4 milímetros não podem ser ensaiadas com a esfera de 10 milímetros. Puxa, Edgar, mas não é tão simples assim fazer o ensaio de dureza, não. Mas esse ensaio não é você que vai fazer, né? O ensaio de dureza é usado pelas indústrias. Ah, é? De que jeito? Bom, para fazer o controle no processo de fabricação de peças que nós utilizamos no nosso kart, por exemplo. Bom, você quer ver como esses ensaios são realizados? Então preste atenção. O primeiro passo do ensaio é a preparação da superfície do corpo de prova. Ela tem que estar plana e bem acabada. Então, selecionamos o penetrador e a carga de ensaio.
Aproximamos o corpo de prova da esfera e aplicamos a carga. Após o tempo de aplicação da carga, ela é retirada. Fazemos então a leitura do diâmetro da impressão e calculamos o valor de dureza. Com o ensaio de dureza, a fábrica pode controlar o processo de fabricação dessa roda. Aí, a gente fica sabendo que dá para colocar essas novas rodas que vai dar tudo certo. Poxa, Edgar, esse ensaio Brinell é uma mão na roda. Só que existem vantagens e limitações no ensaio Brinell. O Brinell é muito usado para verificar a dureza de metais não ferrosos, ferro fundido, aço, produtos siderúrgicos e peças não temperadas. O Brinell é o único ensaio que admite ensaiar metais como esse que não tem estrutura interna uniforme. Além do mais, ele é super fácil de ser operado. Uma das dificuldades é que o seu uso é um pouco limitado por causa desta esfera de aço temperado. Com elas, só dá para medir a dureza até 500 HB, senão estraga a esfera. E não é só isso. A recuperação elástica provoca muitos erros, já que o diâmetro da calota diminui com a retirada da carga. Quanto mais duro for o material ensaiado, maior vai ser esse erro. Isso sem falar que o ensaio não deve ser feito em superfícies cilíndricas com raio de curvatura menor que 5 vezes o diâmetro da esfera usada. Senão, ocorre um escoamento lateral do material e a dureza medida vai ser menor do que a verdadeira. Em alguns materiais podem acontecer deformações no contorno da impressão, provocando erros de leitura. Essa aqui é uma impressão normal. E nessas outras duas aqui, há uma deformação na calota, comprometendo a medição. Como você viu, o ensaio de dureza Brinell é muito importante e pede muita atenção de quem trabalha com ele. Por isso, nada melhor do que dar uma boa revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o ensaio de dureza Brinell. Aprendeu como é feito o cálculo da dureza de um material a partir deste tipo de ensaio. E ainda viu as suas vantagens no controle do processo de fabricação e suas limitações.